Olá, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso curso de Química Geral, hoje a gente vai, na aula 6, continuar ainda discutindo algumas relações que nos remetem às representações. Só que nesse caso a gente vai discutir um pouquinho mais a estequiometria das reações. Na aula passada nós discutimos a importância de utilizar as equações químicas através da dimensão simbólica para representar os fenômenos macroscópicos que aconteciam, por exemplo, as reações químicas. Então, a partir de agora, a gente vai considerar ou aprofundar essa relação das quantidades envolvidas e representadas nessas reações através dos cálculos estequiométricos. Isso é muito importante, por quê? Bom, primeiro, se vai acontecer uma reação química, é importante saber quanto produto eu vou obter após a reação acontecer. Mas mais importante ainda é saber quanto de reagente eu vou necessitar para produzir determinada quantidade de produto. Então, essa relação ela se dá através da estequiometria das reações que acontecem. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. A gente já tinha usado como exemplo na aula anterior para pensar no balanceamento da equação, que era a formação do dióxido de carbono, ou gás carbônico, como a gente conhece no dia a dia, o CO2 no estado gasoso, formado a partir de uma reação com o monóxido de carbono, também no estado gasoso, reagindo com o oxigênio no estado gasoso. Vamos dar uma olhadinha como está o balanceamento e a relação dessa equação. Bom, aqui eu tenho um carbono na parte dos reagentes e um carbono na parte dos produtos. 2 oxigênios mais 3 oxigênios na parte dos reagentes e 2 oxigênios na parte dos produtos. Então, a minha relação de massa, ela não está balanceada, ela não respeita a lei da conservação das massas. Então, eu preciso recorrer aos coeficientes estequiométricos que a gente tinha visto na aula anterior para poder balancear essa equação. Gente, preste muita atenção. A chave para resolver os problemas de estequiometria é o balanceamento das equações químicas. Se a sua equação não estiver balanceada, dificilmente você vai conseguir resolver as equações e as relações estequiométricas das reações. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, quando eu coloco o índice 2 aqui, a partir desse momento eu passo a ter 2 carbonos nos reagentes, 2 carbonos nos produtos. 2 oxigênios com 2 oxigênios, 4 oxigênios nos reagentes e 4 oxigênios nos produtos. Então, a partir desse momento, eu considero a minha equação, a minha reação química balanceada e eu posso começar a criar as relações estequiométricas. Preste atenção que, neste caso, igualdade não quer dizer a mesma coisa que equivalente. Igual é eu ter uma substância aqui e a mesma substância depois da reação. Equivalente são as quantidades que se relacionam. Então, o que seria quimicamente equivalente nesse caso é que eu tenho, a partir da minha equação balanceada, 2 mols de monóxido de carbono, eles equivalem a 2 mols de dióxido de carbono. Não quer dizer que 2 mols de monóxido são iguais a 2 mols de dióxido. É uma equivalência de uma relação entre as quantidades presentes nessa reação. Assim como eu tenho, então, a partir dos meus coeficientes estequiométricos e que vão relacionar as quantidades de espécies que eu tenho, 1 mol de oxigênio equivaleria a 2 mols de dióxido de carbono. Então, eu tenho 2 mols, estão para 1 mol, assim como 1 mol de O2, de oxigênio, está para 2 mols de CO2, nessa proporção que a gente vai chamar de razão molar, ou seja, quantos mols eu tenho de uma substância para outra substância, tanto na relação dos meus reagentes com os meus produtos. Como essa razão molar ela vai interferir para a gente poder entender as quantidades de matéria que fazem parte desse sistema, ok? Então, a proporção 2 mols de CO, 1 mol de oxigênio para 2 mols de dióxido de carbono equivalem a 1 mol de CO, 28 gramas. Então, 2 moles, 56 gramas de CO. Equivalem a 56 gramas de
monóxido de carbono equivalem a o oxigênio, 2 oxigênios, 16 cada um, que é o peso atômico, a massa molar dele, 32 gramas de oxigênio, equivalendo a 44 de CO2 para 1 mol. Mas como eu tenho 2, então eu tenho 88 gramas de carbono. Pensando agora em termos de quantidade de espécie nessa quantidade de mol, como eu tenho 2 mols, 1 mol, vamos lembrar do número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, para 2 moles, eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas. Equivalem a 0,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio, que equivalem a 12 vezes 10 a 23 moléculas de dióxido de carbono nessa relação. Como são gases, gás e gás, eu posso também, nessa relação, nas condições normais de temperatura e pressão, considerar que 1 mol equivale a 22,4 litros. Então, 2 mols, 44,8 litros de CO, equivalem a 22,4 litros de oxigênio, que equivalem a 44,8 litros de CO2, de dióxido de carbono. Então, a gente volta aqui nessa razão molar e viu que, a partir da razão molar, a gente consegue, né, estabelecer razões com a massa molar, com o número de mol e também com o volume molar. Então, na natureza, né, o material que a gente encontra não é sempre puro, né? Tem amostras, tem impurezas que estão presentes nisso. Então, é possível, a partir dessas relações, a gente identificar qual é o grau de pureza ou quais são as impurezas que fazem parte da minha matéria. Já que vocês estão estudando também nesse bimestre outras disciplinas relacionadas à ciência da Terra, né, da composição dos materiais e tudo mais, das rochas e dentre outras coisas, a gente tem um exemplo aqui que dá para relacionar com essa outra disciplina. Vamos supor que é dado uma massa, né, de carbonato de cálcio que está presente em uma amostra de calcário, uma amostra de massa de 200 gramas, segundo a qual a pureza dela é 80%. Então, vai lá, eu pego uma amostra bruta de calcário, ele é composto, né, por diferentes materiais, um desses materiais é o carbonato de cálcio. E a informação que eu tenho, já determinada através, né, de algumas evidências e experimentos, é que 80% é carbonato de cálcio, o resto é impureza, outros materiais. Então, bom, a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas. 100 gramas. Então, em 100 gramas, eu teria 80 gramas. Em 200, que é a minha amostra, quantos por cento eu teria de carbonato? Então, considerando esse grau de pureza de 80%, significa que na sua amostra, que pesa 200 gramas de calcário, eu vou ter lá dentro 160 gramas de carbonato de cálcio. O resto são outros materiais e outras impurezas que eu posso encontrar. Então, quando você vai utilizar esse material para refinar, né, para extrair e tudo mais, ou fazer uma reação química, não significa que tudo que vai acontecer, tudo que vai reagir, vai acontecer 100%. As reações elas não acontecem sempre dessa maneira. Pode ser que durante essa reação eu tenha diferentes espécies que estão competindo com o mesmo reagente. Então, nem todo aquele reagente que você disponibilizou vai fornecer aquele produto. Uma parte fornece o produto e a outra parte pode fornecer um subproduto, né? Como, em geral, a gente chama essa outra espécie que, digamos, não seria a espécie principal do produto obtido. Então, a gente vai ter a questão do rendimento, ou seja, quantos por cento daquela reação, de fato, vão produzir aquele produto, e aí, com essa informação, a gente pode predizer, né? Bom, se eu preciso de uma determinada quantidade de um produto e eu sei que o rendimento dela não é 100%, eu preciso aumentar a minha quantidade de reagente para obter aquela massa de produto que eu desejo. Então, aqui um outro exemplo, né, também relacionado ao carbonato de cálcio, obtido nessa reação de 2 mols de óxido de cálcio reagindo com 2 mols de dióxido de carbono. E o rendimento dessa reação, ele já é conhecido, esse mecanismo é estudado, dá 60%. Bom, então dependendo do quanto eu preciso, eu tenho que aumentar a minha quantidade de reagente. Nesse caso aqui, considerando a massa molar do carbonato de cálcio, são 100 gramas para cada mol de carbonato. Então eu tenho que montar a minha reação, o óxido de cálcio reagindo com o dióxido de carbono, formando o carbonato de cálcio.
A minha relação, eu vou ver se está balanceada, ela está balanceada, um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Então, a minha relação molar vai ser 1 mol de CaO está para 1 mol de CO, que está nessa razão de 1 mol de CaCO2. Mas lá no meu problema, você se lembra, eu preciso saber a relação de 2 mols. Então, eu vou duplicar, né, essa relação. Então, se a massa molar do carbonato é 100 gramas para 1 mol, para 2 mols eu vou ter 200 gramas de carbonato. Como eu sei que 200 gramas eu teria para uma reação que o rendimento é 100%, se a minha reação só rende 60%, quanto eu vou ter de carbonato? Eu vou ter 120 gramas de carbonato de cálcio. Então, a massa de carbonato de cálcio que eu vou obter com essa reação aqui, para esse rendimento de 60, ela vai ser de 120 gramas. Então, dessa maneira, você pode predizer as quantidades e fazer uma provisão do quanto você vai precisar de material para atingir aquele objetivo. Tá bom? Aqui tem um outro exemplo de uma reação onde a gente tem a queima do CO2 na presença de oxigênio, formando o dióxido de carbono. Já está balanceada, mas essa reação... Aqui, a gente tem uma quantidade de CO2 com uma quantidade maior de oxigênio, formando o dióxido de carbono e também o oxigênio, né? Já está balanceada também, as quantidades a gente pode comparar. Neste caso, já dá para a gente ter uma ideia, comparando essa reação anterior com a reação subsequente, que parece que pelas relações de 2 mols para 1 mol para 2 mols de CO2 formado, agora eu passo a ter de 2 para 2 para 2. Então, eu tenho uma determinada espécie, uma quantidade de material, no caso o oxigênio, que está em excesso, né? Então, nesse caso, ele vai ser um reagente que a gente chama de reagente em excesso. Bom, para formar mais CO2, já que tem essa relação de 2 para 1, se eu tenho 2, eu precisaria ter mais quantidade, uma quantidade bem maior, né, de monóxido de carbono. Neste caso, o monóxido de carbono, a gente vai chamar ele de reagente limitante. Por quê? Porque o reagente limitante é o reagente que tem menor quantidade. Ou seja, uma vez que ele é consumido por total, por completo, essa reação ela não continua porque não tem mais essa espécie, né? Então, sempre olhando nas minhas equações da minha reação, eu consigo identificar qual vai ser aquele reagente que vai limitar e qual vai ser aquele reagente que vai estar em excesso, que depois, na obtenção do meu produto, ainda vai sobrar uma quantidade desse material. Vamos pegar um exemplo aqui. Considerando, então, uma massa de 138 gramas de álcool etílico, né, que vai ser queimada com 320 gramas de oxigênio em condições normais de temperatura e pressão, para ter um controle disso, qual vai ser a massa de gás carbônico que vai ser liberada e quem é o reagente em excesso, se houver. Lembra que eu tinha dito para vocês que dá para a gente fazer previsão, prover qual é a quantidade de reagente? Então, vamos primeiro montar a equação. Álcool etílico, líquido, queimando na presença de oxigênio, formando dióxido de carbono gasoso, liberando um gás e liberando água também na forma líquida, dependendo da quantidade de energia liberada aqui nesse caso, pode ser que ele saia na forma de vapor, tá? Fazendo o balanceamento dessa equação, eu passo a ter uma razão molar de 1 mol de álcool etílico para 3 mols de oxigênio e 2 mols de CO2. A quantidade da massa molar de cada uma dessas espécies é 46 para o álcool, 32 para o oxigênio, para 1 mol, como eu tenho 3 mols, seria equivalente a 96 gramas. 44 para o dióxido de carbono, para 1 mol. Para 2 mols, então eu vou ter 88 gramas. Então essa seria as relações das massas dentro da razão molar teórica. Na prática, eu tenho 138 gramas de álcool etílico com 320 gramas de oxigênio reagindo. Então, estabelecendo essa relação, eu posso fazer diretamente. 46 de álcool etílico, eu obteria 88 de dióxido de carbono. Para 138 gramas de álcool etílico, quanto que eu vou obter de dióxido de carbono? Realizando aqui esse cálculo, eu vou ter 264 gramas de dióxido de carbono, neste caso. Se eu partisse de 96 gramas de oxigênio para 88 gramas
de dióxido de carbono, considerando 320, que é lá a minha massa, né, real nessa reação, quanto eu obteria de CO2? Eu obteria um valor de 293 gramas, né? Então, se eu considerar a quantidade de álcool, 264. Se eu considerar a quantidade de oxigênio, 293. Entre 264 e 293, a menor massa é a massa do meu reagente limitante, né, que vai me dar a menor quantidade. Então, já dá para a gente estabelecer essa relação. Mas eu posso agora identificar, então, de 138 gramas, né, de 46 de álcool para 96, 138 de álcool, quanto eu obteria de oxigênio? Né? Eu posso fazer essa relação entre reagente e reagente, porque a razão é 1 para 3, ou entre reagente e produto, que foi essa daqui que dava 293. Entre reagente e reagente, a minha massa necessária de oxigênio teria que ser 288. Olha lá, para manter a minha relação de 1 para 3, de 46 para 96, de 138, teria que ser 288. Mas, na verdade, a minha massa inicial são 320. Então, do total que eu tenho de 320 menos a minha massa, que é a que eu preciso, de fato, para respeitar a razão molar, eu tenho um excedente de 32 gramas de oxigênio. Então, está sobrando. Então, com isso, eu consigo identificar na minha equação quem é o reagente limitante, o álcool etílico, quem é o reagente em excesso, que é o oxigênio que vai sobrar depois, sem ser consumido durante a reação. E dessa forma, a gente consegue fazer com que possa respeitar as relações, mantendo a conservação, utilizando esses cálculos e essas proporções dessas relações para fazer as minhas previsões. Pensando ainda em relação à estequiometria, você lembra que na aula passada eu tinha comentado, né, de um estudo que foi feito com os alunos das maiores dificuldades, uma grande parte dele, dentro desse estudo, tinha muita dificuldade para entender as relações estequiométricas. Os maiores problemas, que a gente chama de concepções alternativas, estão relacionadas à questão, vamos olhar aqui na fórmula, de que esse material, depois da reação, não existe mais. Então, para muitas pessoas, isso desaparece, né? Então, ainda se pensa na criação de material novo ou na destruição de material. Então, isso é uma das questões relacionadas que ocasionam e acarretam muitos erros nos alunos quando eles fazem esse tipo de cálculo e de situação. Bom, a sugestão, então, é que vocês pratiquem e realizem os exercícios que são indicados lá no material de apoio, na lista de exercícios, consultem os vídeos que são sugeridos, onde tem algumas demonstrações de como se faz esses cálculos. Quanto mais você praticar, mais você tem a possibilidade de testar os seus conceitos e ter um melhor entendimento disso, evitando que você memorize e depois esqueça os conceitos relacionados e continue repetindo ou realizando, efetuando muitos erros e não tendo um bom desempenho em relação a esses conteúdos.